Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês. Um problema aqui de vetores, velocidade, de barcos andando em rio, tá? Então, velocidade relativa. Isso aqui é uma questão bem interessante. Quando cai, poucas pessoas acertam. Então vamos lá. Um barco provido de um motor que lhe imprime velocidade de 20 km por hora em relação às águas é posto a navegar em um rio de margens paralelas e largura igual a 5 km, cujas águas correm com velocidade de 15 km por hora em relação às margens. Tá? Qual o menor intervalo de tempo para que o barco atravesse o rio? Esse intervalo de tempo depende da velocidade da correnteza? Então, olha só. Vamos fazer o desenho aqui. O rio está aqui, o rio está aqui, certo? Largura do rio, 5 quilômetros. 5 quilômetros de largura, certo? Bom, o, o rio, as águas têm velocidade de 15 quilômetros por hora. Então, vou fazer a velocidade da água aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. VA, velocidade da água. Tá? Esse é o vetor velocidade da água. O barco, ele consegue fazer uma velocidade de 20 km por hora em relação às águas. Em relação às águas. O que é velocidade em relação às águas? Eu vou chamar essa velocidade do barco em relação às águas de VR. Por quê? Porque a velocidade do barco em relação às águas é a velocidade do barco menos a velocidade da água. Tá? Isso aqui vetorialmente mesmo. O vetor velocidade relativa, tá? Do vetor velocidade do barco em relação às águas vai ser a velocidade do barco menos a velocidade da água, tá bom? É assim que a gente faz sempre, tá? Então, o barco consegue fazer uma velocidade de 20 km por hora em relação às águas. Em relação às águas, tá? A água está aqui, ó, a água está aqui, ó. Então ele está fazendo assim, ele está fazendo assim, ele pode fazer em relação à água. Tá? Só que a água está se movendo, né? A água está se movendo. Ok? Então, enquanto a água se move, ela carrega o barco. Ela carrega o barco. Tá? Bom, ele diz assim, ó. O menor intervalo de tempo para que o barco atravesse o rio. Então, existem formas de se pensar nessa velocidade, certo? Se o barco sair aqui, por exemplo, aqui, ó, né? Se o barco sair aqui, e colocar a sua velocidade em relação às águas no sentido horizontal, essa daqui é a velocidade relativa, né? Que eu estou chamando de velocidade relativa do barco em relação às águas, tá? Se ele fizer assim, a água vai arrastar esse barco, né? Porque a água vai arrastar o barco, né? O barco, ó, tá atravessando, tá empurrando a água para cá. Só que a água está carregando o barco para cá. Então, nesse sentido, o barco não está andando em relação à água. O barco está andando em relação à água quando ele está indo para cá. Só que enquanto ele está indo para lá, ó, o barco está arrastando ele para cá. Deixa eu mostrar isso de uma outra maneira. Ó. Vou mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é a água. Ó. É um envelopinho daqueles de colocar documento, tá vendo? Isso aqui é a água. A água está fazendo isso aqui, ó. Certo? A água está se movendo para cá. O barco, ele está andando em relação à água. Ele está fazendo assim, ó. Ó o barco aqui, tá vendo o barco? O barco está fazendo assim, ó. A água, supondo que a água está parada, o barco está fazendo assim, ó, em relação à água. Certo? Então, enquanto o barco está atravessando, a água está vindo para cá, ó. Atravessa mais um pouco, a água vem para cá. Atravessa mais um pouco, a água vem para cá. Atravessa mais um pouco, vem pra cá. Então, o barco está só se preocupando em relação à água. Ele está indo assim, ó. Só que a água está andando em relação ao chão. Ó, a água está andando em relação ao chão. Então, a água vem vindo, ó, e o barco faz esse movimento. Tá? Então, em relação à água, o barco está indo para lá. Mas a água está descendo. Então, o barco ele vai para lá enquanto a água desce. Ó. Então, ele faz esse aqui o barco. Entendeu? Então, se a velocidade do barco em relação à água for assim, o barco vai fazer esse caminho. Certo? Se a velocidade do barco em relação à água for assim, certo?
A velocidade da água vai estar aqui, ó. Tá? Velocidade da água. Essa aqui é a velocidade do barco em relação à água. Aí o barco vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui vai ser a velocidade do barco. Tá? Isso aqui é a velocidade do barco. Ó. Vamos ilustrar isso aqui, ó. Tá? Então, digamos, o barco está fazendo isso aqui, ó. O barco está fazendo isso aqui em relação a... Tá vendo a margem da água aqui, ó? Margem do rio? O barco está fazendo isso aqui, ó. Ele está indo para cima. Só que quando ele vai para cima, o barco, a água vem puxando ele para baixo, ó. No final das contas, na água o barco faz isso. Mas em relação à terra, o barco está fazendo assim, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Na água o barco fez isso, ó, mas na terra, aqui na folha, ó, vou até fazer aqui em cima do... Tá vendo? Entre essa linha e essa linha, ó. 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 Ele vai começar aqui, ele vai fazer daqui para cá, ó. Ele vai vir até aqui. Ele vai começar aqui e vai vir até aqui, ó. Mas a água vai se mover, ó. Ó. Viu? Então, em relação à terra, o barco fez isso, mas na água o barco fez isso. Ó, é importante, você tem que entender isso aí. Pega um papelzinho, faz igual eu fiz aqui que você vai entender, certo? E a outra possibilidade é o barco fazer assim, ó. O barco vai sair daqui, a correnteza está indo para lá, certo? A correnteza está indo para lá. Vamos fazer diferente. Tá. E o barco vai sair daqui, ó. Ele vai fazer isso aqui, ó. Né? Na verdade, isso aqui é velocidade relativa. Essa aqui é a velocidade da água. Então, a velocidade do barco vai ser essa daqui, ó. Isso aqui seria a velocidade do barco. Tá vendo? A velocidade responsável pela travessia é a velocidade nessa direção aqui, ó. Certo? A velocidade nessa direção. Então, eu teria que calcular essa velocidade do barco e a componente dessa daqui, ó. Tá? Então, essa componente aqui, ó, verifica-se que ela é menor do que a velocidade relativa. Tá vendo? Essa daqui, ó, verifica-se que ela também é menor do que a velocidade relativa. Mas essa daqui, ó, é a própria velocidade relativa. A velocidade relativa é essa de 20 km por hora, que é o que o motor imprime no barco. Então, se essa daqui é 20 e essa daqui é 20, essa daqui vai ser menor que 20. Se essa daqui é 20, essa daqui vai ser menor que 20. Então, aqui dá ao barco o menor intervalo de tempo é essa configuração. Essa daqui não, essa daqui não. É essa configuração. Tá? E nessa configuração, então, essa daqui é 20, ó. Essa daqui é 20, vai fazer assim, ó. 20, essa daqui 15, e essa daqui, que é do barco, vai ser o quê? Bom, isso aqui é triângulo pitagórico, né? Porque isso aqui está 90 graus, ó, certo? A velocidade relativa está 90 graus em relação à velocidade da água. Então, isso aqui é 4 vezes 5, essa aqui é 3 vezes 5, então isso aqui vai ser 5 vezes 5, é 25. Triângulo pitagórico é o proporcional a 3, 4 e 5. 3, 4 são catetos e a hipotenusa é proporcional ao 5. Então, isso aqui é 5 vezes 3, né? 3 vezes 5, que é 4 vezes 5, e aqui vai ser 5 vezes 5, 25. Então, essa é a velocidade do barco. Tá? Então, qual o menor intervalo de tempo que o barco atravessa o rio? Então, a velocidade é 20 e a distância que ele tem que percorrer é 5. Então, vai ficar assim, ó. Né? Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Então, vai ser 20 vai ser igual a 5 sobre ΔT. Então, ΔT vai ser o quê? 5 sobre 20, que é igual a 1 sobre 4, que 1 quarto da hora dá o quê? 15 minutos. Esse é o menor intervalo de tempo para que o barco atravesse o rio. Aí ele diz, esse intervalo de tempo depende da velocidade da correnteza? Não. Se a água estiver parada e ele colocar assim, ele vai fazer 15. Entendeu? Não depende da velocidade da correnteza, depende do que? Da direção em que o barco direciona. Certo? Depende da direção em que o barco direciona. Se ele direcionar para cá, tá?
O barco vai fazer essa distância aqui. Entendeu? Veja, a questão toda é direcionar, colocar a velocidade perpendicularmente às margens. Se não tiver velocidade da água, o barco vai fazer isso. Se tiver essa velocidade da água, o barco vai fazer isso aqui. Mas essa componente perpendicular à margem vai continuar sendo a mesma. Se a água estiver indo para lá, o barco vai fazer isso aqui e a correnteza vai fazer isso aqui, né? Isso aqui é a velocidade relativa, essa daqui vai ser a velocidade da água e a velocidade do barco vai fazer isso aqui, ó. Essa aqui é a velocidade do barco, entendeu? Mas a responsável pela travessia vai ser essa daqui, ó. Então a água pode estar para lá, pode estar parada, pode estar onde for. Desde que ele ponha a velocidade relativa perpendicularmente às margens, o tempo será sempre 15 minutos. Certo? A vantagem é que, se o rio estiver parado, ele vai sair exatamente na mesma direção. Agora, se o rio não estiver parado, e ele fala assim, eu quero... O rio está aqui, ó. Ele fala, eu quero chegar aqui. Qual é a velocidade do rio? A velocidade do rio está para lá. Então, vamos sair daqui, ó. Aí, põe a velocidade para lá, o rio empurrando para cá, ele vai chegar lá, ó. Entendeu? Agora, não, qual que é a velocidade do rio? A velocidade do rio é para cá. Bom, então vamos sair daqui, ó. Porque daí a gente mira para lá, o rio empurrando para cá, a gente vai parar lá. Entendeu? Qual é a velocidade do rio? Nenhuma, o rio está parado hoje. Então, vamos daqui desse lado exatamente lá, ó. Vai parar lá. O rio não vai deslocar o barco nem para um lado nem para o outro. Então, esse intervalo de tempo depende da velocidade da correnteza? Não. Não depende. Não depende. Certo? Acontece que o cara tem que ser esperto. Ele tem que saber que ele tem que pegar essas 20 km por hora e colocar, imprimir esses 20 km por hora para vencer os 5 km nessa direção. Porque se ele for para lá, ele vai levar mais tempo. Entendeu? Se ele for para cá, ele vai levar mais tempo. Ele tem que colocar nessa direção. Tá? E a letra B diz assim, ó. Supondo que o barco atravesse o rio no menor intervalo de tempo possível, qual a distância percorrida por ele em relação às margens? Ó, então, em relação às margens, tá? Em qualquer ponto da margem, por exemplo, esse ponto aqui da margem, ele vai fazer a velocidade do barco em relação a esse ponto vai ser essa, ó. Certo? Que é 25. Então, a distância percorrida em 15 minutos, que é um quarto da hora, vai ser o seguinte, ó. Né? A velocidade vezes o tempo vai ser a distância, ΔS. Só que a velocidade é do barco, porque ele está falando em relação às margens. Não é a velocidade relativa. A velocidade relativa é em relação às águas. Ele quer saber em relação às margens. Então, é a velocidade do barco. A velocidade do barco vai ser 25 vezes 1/4 da hora. Então, isso aqui vai ser o ΔS. Então, ΔS vai ser o quê? Vai ser 25 dividido por 4. Certo? 25 dividido por 4 dá 6 inteiros e 1/4 do quilômetro. Certo? 6 inteiros, ó. 6 vezes 4, 24. Mais 1, 25. 25 quartos, ó. 25 quartos. 6 quilômetros e 1/4. Isso aqui é a mesma coisa que 6,250 quilômetros. Ou 6 quilômetros e 250 metros, né? 6,250 6 km e 250, ou só 6,25 km, tá certo? Essa é a distância percorrida. Essa é a distância percorrida. Certo? Pelo barco em relação às margens. Aí alguém fala assim, pô, mas ele fala em relação às margens, ele não fala só em relação a esse ponto das margens. Ok. Então vamos fazer o seguinte, ó. A distância que ele vai percorrer vai ser essa aqui, ó. Certo? Certo? Beleza? Então, a margem está aqui, ó. Essa é a margem e essa daqui é a outra margem. Então, em relação a esse ponto, essa é a distância que ele vai fazer. Aí você fala, mas e em relação a esse ponto? Bom, então tá. Em relação a esse ponto, ele já estava a essa distância aqui, ó. Ele saiu de lá, ó. Certo? Era essa a distância. Essa aqui é a distância, né? Essa aqui é a distância, o deslocamento. Chamado de D, o deslocamento dele. Certo? Em relação a esse ponto, ela estava a essa distância aqui. Então, essa aqui vamos chamar assim, é a posição R0. Essa é a posição R0. Certo?
A posição final em relação a esse ponto é essa aqui, ó. Essa aqui é a posição final, certo? Como é que eu calculo o deslocamento? É final menos inicial. Então, RF menos R inicial. Então, RF menos R inicial, tá? Veja, eu estou somando vetores. Eu vou somar o vetor RF, que é assim, e vou somar com o menos R0. O R0 está para lá. Ó. O menos R0 é assim, ó. O menos R0 é esse aqui. Então, menos R0 mais RF vai dar o quê? Vai dar o vetor de deslocamento. A mesma coisa. Entendeu? Então, em relação a qualquer ponto da margem, ele vai fazer esse deslocamento. Esse vai ser o deslocamento dele. Tá? Eu demorei um pouquinho para enxergar isso aqui, eu só enxerguei isso aqui na faculdade. Tá? Eu só enxerguei isso aqui na faculdade. Porque a gente pensa, mas é em relação a esse ponto. Não, em relação a esse ponto, ele faz o mesmo deslocamento. Em relação a esse ponto, ele faz o mesmo deslocamento. Ó, porque essa aqui é a posição inicial e essa é a posição final. E eu faço sempre o quê? Final menos inicial. Então, final menos inicial. Então, eu vou somar esse, que é o menos inicial, com esse, que é o final. Vai dar isso aqui. O deslocamento é o mesmo. Entendeu? O deslocamento é o mesmo, em relação a qualquer ponto da margem. Beleza? Bom, você ficou com alguma dúvida sobre o que eu falei aqui? Ótimo! Significa que você está a algum passo, a poucos passos do completo entendimento. Se você fala assim, nossa, eu não entendi nada, então você não tem dúvida. Ou se você fala, não, eu entendi tudo. Beleza, você também não tem dúvida. Porque se você não entendeu nada, você não tem dúvida. Dúvida é aquela pessoa que consegue falar assim, não, eu não entendi quando você falou que tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não deveria ter sido tal coisa? Bom, aí tem uma dúvida específica. Daí eu vou falar, boa pergunta, ou não. Calma aí, peraí, mas eu não falei isso, né? Entendeu? Toda pergunta pertinente ao assunto, ela merece uma resposta respeitosa. Então, se você tem dúvida, ótimo. Faça as perguntas aqui no comentário que eu terei o prazer de responder para você, tá? Curta o vídeo, compartilhe o que você aprendeu, verifique sua inscrição no canal, tá? Compartilhe o vídeo e não deixe de dar uma olhada nessa playlist aqui, ó. Essa playlist aqui é muito boa. O começo é o que ajuda a entender o final da playlist, tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos e até a próxima.